Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje estaremos dando início a mais uma aula de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje será sobre os elementos das narrativas. Os elementos da narrativa são essenciais numa narração que, por sua vez, é um relato dos acontecimentos e as ações de seus personagens. Podemos citar como exemplo de textos narrativos um romance, uma novela, uma fábula, um conto e etc. A estrutura da narrativa ela é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. E agora nós vamos descobrir cada uma dessas estruturas. A estrutura dos gêneros narrativos. A apresentação. A apresentação é o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens? Qual é o espaço? Qual é o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Já o desenvolvimento, que também é chamado de complicação ou surgimento do conflito, apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, que é a situação problema, que fará as personagens agirem para resolver. O clímax é um momento de maior tensão, é quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E por último, temos a conclusão, ou desfecho, ou solução do conflito. Como o nome já diz, é o final da história, que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Essa estrutura dos gêneros narrativos, elas são divididas também em parágrafos. Pode-se ter um parágrafo para a apresentação, um parágrafo para o desenvolvimento, um parágrafo para o clímax e outro para a conclusão. No primeiro parágrafo, é comum a gente apresentar tudo que irá acontecer na narrativa, quem são os personagens, onde a história está acontecendo, qual é o tempo que está acontecendo. Já no desenvolvimento é onde vai apresentar o conflito. O que é um conflito? É o problema. É lá no segundo parágrafo, no desenvolvimento, que eu vou dizer qual é o conflito, qual é o problema que vai tratar em todo o meu texto. Já o clímax é um momento de maior tensão. É um momento que a gente fica assim, ansioso para saber o que vai acontecer. Nossa, será que essa personagem vai encontrar o filho dela que estava perdido? Será que essa personagem vai morrer no final da história? A gente fica se perguntando o que irá acontecer. E isso é chamado de clímax. Após o clímax, nós temos a conclusão, que é quando tenta solucionar o conflito e solucionar o clímax da narrativa. E essa conclusão, ela pode ser triste, ela pode ser feliz, ela pode ser inesperada. Não é só um final feliz, não é só os contos de fadas que prevalecem, não, tá bom? E nós temos também o narrador, né? O tipo de narrador. O narrador também é chamado de foco narrativo. E é ele que representa a voz do texto. Dependendo de como atua na narração, eles são classificados em 3 tipos. Vamos conhecer os 3 tipos de narrador. O narrador personagem, ele participa da história como um personagem da trama. Ele pode ser o personagem principal ou um personagem secundário. Portanto, se o texto tiver esse tipo de narrador, a história será narrada em primeira pessoa do singular, que é eu, ou a primeira pessoa do plural, que é nós. Já o narrador observador, o próprio nome já indica que esse tipo de narrador conhece a história de modo que observa e relata os fatos. Porém, diferente do narrador personagem, o narrador observador não participa da história. Esse tipo de narração é feito na terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou na terceira pessoa do plural, eles ou elas. Já o narrador onisciente é aquele que conhece toda a história.
Diferente do narrador observador, que conta os fatos por sua ótica, por sua visão, esse sabe tudo sobre os personagens, inclusive seus pensamentos e suas ideias. Nesse caso, a história pode surgir narrada em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Explicando melhor o que é esses tipos de narrador. O narrador personagem é quando o personagem ele está participando da história e quando ele está contando a história para você. O narrador observador é quando ele não participa da história, ele fica só observando lá de fora. E o narrador onisciente, ele fica apenas observando a história, mas ele sabe de tudo que acontece com todos os personagens. Temos também os personagens. Os personagens de uma narrativa são as pessoas que estão presentes na história. Se forem muito importantes, são chamados de personagens principais ou personagens protagonistas. Já aqueles que surgem na história, mas não apresentam grande destaque, são os personagens secundários, que também podem ser chamados de coadjuvantes. E é importante frisar que os personagens antagonistas são os vilões das histórias, tá bom? Nós temos também o tempo, né? Toda narração tem um tempo que determina o período em que a história se passa. Esse tempo pode ser cronológico, quando segue uma ordem dos acontecimentos, ou psicológicos, que não seguem uma linearidade dos fatos, sendo um tempo interior que ocorre na mente dos personagens. Neste último caso, ele mistura passado, presente e futuro, seguindo, portanto, o fluxo de pensamentos dos envolvidos na trama. Note que as expressões de tempos utilizadas indicam essa marcação. Por exemplo, hoje, no dia seguinte, na semana passada, naquele ano e etc. Ou seja, o tempo é dividido em cronológico e psicológico. O cronológico é aquele que nós podemos contar o tempo que ocorre, né? Que ocorre na sequência, que ocorre na ordem do que aconteceu. Já o tempo psicológico, ele não segue uma linearidade dos fatos, ele acontece na mente, no psicológico das pessoas, tá bom? E por último, nós temos o espaço. O espaço da narrativa é o local onde ela se desenvolve. Esse espaço pode ser físico ou até mesmo psicológico. No primeiro caso, quando ele é físico, o local onde se passa a história é indicado, seja uma fazenda, uma cidade ou uma praia, e são classificados em espaços fechados ou abertos. Já o espaço psicológico é o ambiente interior, né? Como eu expliquei para vocês anteriormente, é o interior, é o psicológico da pessoa. Ou seja, não há um espaço físico que seja revelado. Portanto, nesse caso, a história é narrada num fluxo de pensamentos e de sentimentos. Todas as vezes que se falar de psicológico, você já sabe que está falando sobre os pensamentos e os sentimentos dos personagens. E aí eu trouxe para vocês o texto para nós identificarmos todos esses elementos que nós estudamos, que foi o narrador, o personagem, o espaço e o tempo. Vamos lá? O texto que eu trouxe para vocês é O Dono da Bola, de Ruth Rocha. Vamos ler comigo, tá bom? O nosso time estava cheio de amigos. O que nós não tínhamos era uma bola de futebol, só bola de meia, mas não é a mesma coisa. Bom mesmo é bola de couro, como a do Caloca. Mas toda vez que nós íamos jogar com Caloca, acontecia a mesma coisa. E era só o juiz marcar qualquer falta do Caloca que ele gritava logo: assim eu não jogo mais, daqui é minha bola. Ah, Caloca, não vai embora, tem espírito esportivo, jogo é jogo. E espírito esportivo nada, berrava Caloca. E não me chame de Caloca, meu nome é Carlos Alberto. E assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo. A coisa começou a complicar mesmo, quando resolvemos entrar no campeonato do nosso bairro. Nós precisávamos treinar com bola de verdade, para não estranhar na hora do jogo. Mas os treinos nunca chegavam ao fim.
Carlos Alberto estava sempre procurando encrenca. Se o Beto jogar de centroavante, eu não jogo. Se eu não for capitão do time, vou embora. Se o treino for muito cedo, não traga bola. E quando não se fazia o que ele queria, já se sabe, levava a bola embora e adeus treino. Catapimba, que era o secretário do clube, resolveu fazer uma reunião. Esta reunião é para resolver o caso do Carlos Alberto. Cada vez que ele se zanga, carrega a bola e acaba com o treino. Carlos Alberto pulou vermelhinho de raiva. A bola é minha, eu carrego quantas vezes eu quiser. Pois é isso mesmo, disse o Beto zangado. É por isso que nós não vamos ganhar campeonato nenhum. Pois azar de vocês, eu não jogo mais nessa droga de time que nem bola tem. E Caloca saiu pisando duro com a bola debaixo do braço. Aí, Carlos Alberto resolveu jogar sozinho. Nós passávamos pela casa dele e víamos. Ele batia bola com a parede. Acho que a parede era o único amigo que ele tinha. Mas eu acho que jogar com a parede não deve ser muito divertido. Porque depois de 3 dias, o Carlos Alberto não aguentou mais. Apareceu lá no campinho. Se vocês me deixarem jogar, eu empresto a minha bola. Carlos Alberto estava outro. Jogava direitinho e não criava caso com ninguém. E quando nós ganhamos o jogo final do campeonato, todo mundo se abraçou gritando: Viva o Estrela d'Alva Futebol Clube! Viva! Viva o Catapimba! Viva! Viva o Carlos Alberto! Viva! Então o Carlos Alberto gritou: Ei, pessoal, não me chame de Carlos Alberto, pode me chamar de Caloca. Nesse texto, nós descobrimos quem são os personagens, qual o espaço que ela está acontecendo e qual o tempo, não é verdade? Logo no início do primeiro parágrafo, nós podemos identificar o narrador, quando disse assim: o nosso time estava cheio de amigos. O termo nosso indica que o narrador do texto também é um dos personagens. Logo, ficamos sabendo que se trata de um narrador-personagem. Ao ler mais um pouco, podemos observar qual o problema da narrativa: a falta de uma bola para jogar futebol. Ficamos sabendo também do temperamento agitado de um dos personagens, né? O Carlos Alberto, que encaminha a narrativa para o clímax. O fato de Caloca nunca terminar o treino, porque sempre queria as coisas da sua maneira. Até que ele viu que o seu temperamento não estava contribuindo em nada e jogar bola com a parede era muito chato. Foi aí que nós chegamos à conclusão do nosso texto. Foi quando ele resolveu mudar o seu temperamento, mudar o seu jeito. E todos treinaram com a sua bola e realizaram o campeonato. E o seu time, o Estrela d'Alva Futebol Clube, ganhou o campeonato. Vendo como é fácil, depois que eu expliquei para vocês todos os elementos da narrativa? Pois é, eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês os elementos da narrativa e estudem, porque amanhã nós vamos escrever um texto narrativo.